Boa noite! Como vocês estão, nação Vila Jacuí? Gente, que saudade! Demorou pra gente voltar, né? Fazer nosso segundo encontro. Sejam bem-vindos, viu? À nossa segunda live. Período de aniversário, né? Das nossas divisões maravilhosas. Então, seja bem-vindo toda a RM Vila Jacuí, todos os nossos amigos e convidados. Seja bem-vindo as meninas que estão vindo como segunda parte do aniversário da DFJ. Estou muito feliz, gente, de estar aqui novamente, viu? Então, hoje, eu acho que não é segredo para ninguém o tema que a gente tem, principalmente a pessoa maravilhosa que a gente trouxe para estar aqui hoje com a gente. Gente, o tema, a gente tem bastante coisa para falar, então eu já vou direto no ponto, tá bom? Já vou começar apresentando ela, então presta atenção. Ela é psicóloga clínica, praticante do budismo só há 35 anos, coisa pouca, gente, bobagem. Coordenadora da divisão feminina da nossa coordenadoria Centro-Leste Paulistana, uma mulher maravilhosa chamada Maria Aparecida Alves de Oliveira, mais conhecida como Cidinha Alves. Venha para cá! Esperamos tanto esse momento! Boa noite, tudo bem, Joyce? Tudo bem, Cidinha. E você? Pode chamar de você? Claro, com certeza. Então tá bom, seja muito bem-vinda. Eu quero dizer que estou muito feliz e eu sei que toda a nossa nação aqui, Vila Jacuí também, nós estávamos ansiosos pela sua presença. Obrigada. Imagina. Então, Cidinha, eles já sabem que hoje a gente vai estar falando sobre vida e morte. É um assunto um pouco mais, vamos dizer assim, denso, né? Quando a gente, só para contextualizar você, quando a gente fez essa proposta de falar sobre esse assunto, algumas pessoas disseram, mas poxa, né? Diante de tudo que a gente está vivendo, vocês vão falar justamente sobre isso agora? E a gente disse, sim, é exatamente sobre isso que a gente tem que falar. Me corrija se eu estiver errada, Cidinha, mas parece que principalmente aqui no Ocidente, a gente tem essa resistência, né, em falar desse assunto. As pessoas não querem falar sobre isso, é meio que um tabu, né? Acho que tem a ver com todas as raízes, com as outras crenças, enfim, que a gente traz e que nos deixa a gente assim, né, meio receosos de falar sobre isso. É mais fácil fingir que nada está acontecendo, né? É incrível. E aí, conversando um pouco com a Cidinha nos preparativos, enfim, ela colocou uma coisa muito legal, Cidinha, é isso mesmo, que desde a antiguidade o homem procura pela essa fonte da juventude, essa vida eterna, tanto que a gente está sempre escondendo os cabelos brancos, tentando ficar mais jovem, nos detalhes, para que isso não apareça, esse envelhecimento que está nos levando a essa fase que a gente sabe que todo mundo vai passar. Achei sensacional quando você falou isso, maravilhoso, é isso mesmo, né? Sim, você sabe, assim, Joyce, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade que vocês estão me dando da gente poder fazer esse diálogo aqui hoje sobre esse assunto que é tão importante e neste momento. Neste momento, não é por acaso que toda a humanidade agora está se voltando a essa questão da morte, um assunto que algumas pessoas, talvez até você conheça pessoas que não gostam nem de falar a palavra. Sim. Assim, quando fala, olha, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. E o interessante é que agora é este momento onde a gente pode falar um pouco mais, se aprofundar no assunto e, acima de tudo,
Talvez, hoje, com esse nosso diálogo aqui, a gente consiga até tirar um pouco do medo das pessoas. Essa é a minha proposta. Ah, nossa, também. Exatamente por isso que a gente trouxe, e a gente agradece muito a sua ajuda, você ter topado a nossa ideia de falar sobre isso. Então, a gente já pode ir lá nos finalmente, já podemos começar, porque eu estou ansiosa e eu acho que o pessoal também está ansioso. Por favor, vamos lá. Eu não sei se vou Vamos. conseguir responder tudo, mas eu garanto para você que tudo que eu puder, que eu souber, nós vamos colocar hoje em pauta. Vamos lá. Ah, eu não tenho dúvidas, viu? Mas tudo bem. Então, assim, mas afinal de contas, já vamos começar com esse resumo bacana que a gente precisa fazer, principalmente para quem está aqui como convidado. O que é a morte, né? O que é a morte pelo ponto de vista da filosofia do budismo, para a gente fazer de começar por esse resumão aí. Ótimo. Eu vou responder de uma forma bastante simples, porque depois a gente vai poder aprofundar o assunto no nosso diálogo. Tá bom. Do ponto de vista da filosofia do budismo, a morte ela é um dos ciclos da vida. Então, o budismo compreende que a vida em si ela tem 4 ciclos, que é o nascimento, né, o envelhecimento, a doença e a morte. Sim. Então, dentro desses ciclos, a gente então entende que a vida e a morte elas estão intrinsecamente ligadas. Não dá para você romper com esse ciclo. Esse ciclo, independente da gente querer ou não, todos nós iremos passar. Talvez, Joyce, algumas pessoas digam assim, mas algumas pessoas falecem jovem, não chegam a envelhecer. Talvez algumas pessoas falecem na velhice e outras não, na juventude. Então, o mais importante é que aí a gente entra no principal ponto do budismo, que quando a gente fala de o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte, eles são ciclos da eternidade da vida. Então, em alguns momentos, você pode cumprir esse ciclo eterno, esse ciclo completo, né, de viver todas essas fases, que a gente diz que seria muito bom que todos pudessem passar por ela, porque cada uma dessas fases tem o seu significado, tem o seu propósito no crescimento, enquanto que em algumas outras, não, você não vai viver todos esses ciclos, você pode morrer mais jovem, morrer na adolescência, mas são esses dois nascimento e morte, que você não tem como escapar enquanto estiver dentro desse ciclo de nascimento e morte que permeia a vida. Uau, entendeu? Entendeu. Acho que dá para a gente ter uma noção melhor. Gente, lembrando que a gente vai ter sessão de perguntas e respostas, então a gente vai ter aqui um convidado que está representando os convidados, os novos praticantes, tá? Que vai vir com essas perguntas, então vão passando as perguntas para a gente já recebeu, Cidinho, algumas coisas. Na outra live a gente deixou para todo mundo fazer na hora, mas dessa vez a gente foi, como é um assunto, né, que muitas vezes a gente nem pensa, então a gente... Pessoal, vão pensando, e às vezes você tem dúvida, você não sabe nem o que você vai perguntar. E aí a gente recebeu uma pergunta sensacional, que qual é a base do budismo, né, para se falar tudo isso sobre a morte? Porque a pessoa disse assim, ninguém nunca voltou de lá, né, ninguém nunca morreu e voltou, A gente já ouviu isso várias vezes, eu vou confessar que eu já ouvi isso várias vezes. Então, eles falam como que a gente tem fundamentos para explicar se ninguém foi e voltou para dizer, gente, é mais ou menos assim. Ai, que ótimo. Essa pergunta é ótima, porque eu escuto essa pergunta desde que era criança, ou eu faço essa pergunta também, a gente vai remontando, né, voltando ao passado, e a gente vê que isso faz parte do imaginário de muitas pessoas. Então, eu gostei muito, para ser sincera, só essa pergunta já dava para a gente ficar a live inteira aqui falando. Opa, que bom! Para responder essa pergunta, eu gostaria, inclusive, de fazer uma menção. Dentro da filosofia do budismo, a gente trabalha com a ideia de 10 estados de vida, ou 10 mundos. E aí, então, acho que seria interessante a gente apresentar para as pessoas que não são praticantes, para os convidados, o que são esses 10 mundos, embora que de forma, né, assim, bastante simples, mas para que a gente pudesse, então, para que eu pudesse entrar, então, nessa resposta, pode ser?
Sim, sim, dá um contexto, né? Show de bola. Produção, a gente tem alguma coisa aí dos 10 mundos, produção? Porque a gente é fino, a gente tem produção. Ai, chique. Muito Cidinha. Produção, dá pra colocar? Fale comigo, produção. Dá sim, gente. Espera aí que a gente vai apresentar uma telinha, que aí a Cidinha vai falando, acho que fica mais fácil até, principalmente para quem é convidado, novo convertido, tentar entender um pouquinho o que são esses 10 mundos, e eu estou curiosíssima para saber aonde que isso vai culminar. Agora você me deixou curiosa. E o legal dentro disso, enquanto não entra aí a nossa tela, né, só para dizer que o budismo é uma das religiões que trabalha do ponto de vista da mente. Então, tudo que a gente fala no budismo, todas as coisas que são explicadas são do ponto de vista da mente, ou do espírito, que a gente pode dizer também da alma, e de uma maneira assim mais atual, a gente poderia dizer da não matéria, percebe? Sim, sim. Porque a gente tem o mundo da matéria, que esse não precisa falar, porque todo mundo conhece. Esse daqui, né? É esse que a gente vive pensando que só existe esse mundo da matéria, mas existe o outro lado, que é o da não matéria, que a gente pode dizer como a psique, como a alma, como a espiritualidade, e que também tem um outro mundo que completa esse mundo da matéria. Então, não existe esse mundo só. Então, o budismo, toda a filosofia trabalha literalmente dentro dessa concepção da mente. E não existe essa separabilidade também, certo? Exatamente. Você falou uma palavra que é muito importante. Do ponto de vista do budismo, o mais importante de tudo é compreender que, quando a gente fala em separação, é porque nós estamos muito presos ao mundo da matéria. Mas, na verdade, todo o trabalho do ser humano, nessa trajetória de vida, que a gente está falando do nascimento à morte, é compreender que não existe separatividade, que tudo é uno. Entendi. É como faces da mesma moeda, é isso? Vida e morte. Exatamente, vida e morte. Vida e morte estão inteiramente ligados, não tem separação nenhuma. Uau! E eu acredito que seja um pouco mais desafiador para a gente entender diante de tudo que a gente aprendeu. A gente vive num país que prega praticamente uma outra coisa, né? É uma cultura totalmente diferente. Talvez por isso que a gente pensar nessa unicidade é um desafio, né? Às vezes, mesmo a gente ouvindo falar sobre budismo, enfim, sempre é uma coisa que a gente não fala muito. Então, acho que por isso que é importante a gente sempre lembrar dessa unicidade que você está falando. Eu não sei se produção vai conseguir, Cidinha, colocar, mas aí, vamos falando então? Vamos aqui, eu te ajudo, você me ajuda, a gente vai... Então, a gente vai começar o quê? Do inferno. O inferno, que o povo acha que está lá embaixo. Onde está o inferno? Sim. É muito bom, porque quando a gente fala, na verdade, de inferno, ninguém tem dúvida, todo mundo tem uma relação muito clara, né? Qualquer pessoa na sua vida acorda um dia e fala, nossa, hoje a minha vida está um inferno. Ou determinada circunstância é um inferno. Um inferno. Que inferno! Agora, quando a gente pensa no oposto, né? Quando a gente pensa no estado de vida mais elevado, que é o estado de Buda, ou o estado de iluminação, aí é que a coisa começa a se complicar, porque aí as pessoas começam a se perguntar, mas o que é isso? Será que eu já experimentei isso? Será que eu entendo o que é isso? Como isso se apresenta na minha vida? Ou será que eu falo da boca para fora, né? Sim, e aí o importante da gente entender é que, por exemplo, esses 10 estados ou 10 mundos, né, que eles vão literalmente dentro do estado de inferno, fome, animalidade, ira, alegria, tranquilidade, erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Então, dentro da filosofia do budismo, esses mundos ou esses estados são estados da mente que constroem a realidade. Olha que coisa linda. Uau! Então, são questões, eu posso dizer que são questões emocionais que a gente tem, são questões internas que a gente tem, não tem nada a ver com fora, como as pessoas falam, às vezes, de inferno. É algo que está dentro da gente, que todo ser humano tem, é isso? Exato, que todo ser humano tem, porque é uma questão da condição humana, mas não só da condição humana, de todo o universo.
Esses 10 estados, eles permeiam todo o universo. E, embora a gente não veja, mas são, na verdade, representados por energia. E aí o interessante é a gente pensar assim, agora que nós estamos aqui conversando, nós estamos respirando. Mas se eu perguntar para você, cadê o ar? Me dá aí esse ar que eu quero ver aqui na palma da minha mão. Ainda que você fale, está aí na palma da sua mão, eu não vou conseguir ver. Mas eu só estou conseguindo falar, me comunicar, porque eu estou respirando. Então, eu posso dizer que o ar existe, não porque eu vejo, mas porque eu sinto. E o interessante é que, às vezes, mesmo respirando, a gente não sente o ar. Percebe isso? Sim, a gente não percebe que está respirando. É verdade, é verdade. É automático. Então, dentro desses princípios, desses estados de vida, isso mostra quais são as frequências que a mente pode transitar, manifestar, vamos dizer assim. Exato, transitar. Fala que é um estado de volição, né, onde ela, na verdade, pode permear esses estados, todos esses estados. Mas não é um estado fixo, né? É algo que as pessoas vão, durante o dia, transitando. Talvez fiquem um pouco mais em determinado estado, mas vão passando por todos eles, é isso? Sim, e aí a gente diria que tem um deles que é uma tendência mais natural de você sustentar no seu dia a dia. Então, você pode encontrar pessoas que são mais tranquilas, pessoas que são mais agitadas, pessoas que são mais nervosas, pessoas que são mais tolerantes, ou seja, então, ela tem os 10 estados, mas um deles ele é mais estável, vamos dizer assim, a frequência dela vai até ali e volta. Sim, sim. Nós estamos indo bem, porque a pessoa ainda deve estar se perguntando, viu, Joyce? Tá, mas e aí? Quem foi que voltou para contar? Não, mas eu estou super confiante que a gente está fazendo um caminho aí. Vamos chegar lá. Exato. E aí o que a gente precisa entender é que, como a gente está falando de ciclos, né, como é que nós podemos, então, dizer que o que acontece depois que a pessoa falece, depois que a pessoa morre? Tá. Esse assunto não é um assunto novo. A nossa sociedade ocidental e atual, ela evita muito, vamos dizer assim, discutir sobre esse assunto. Mas isso não significa que as sociedades antigas tinham esse mesmo problema. Pelo contrário. Se a gente pegar, por exemplo, a sociedade egípcia, que era conhecida como muito, mas muito sábia. Então, este assunto era um assunto básico dentro da sociedade. Se a gente pegar na mitologia, a gente vai ver que na mitologia também Osíris conta toda essa trajetória, Osíris, Sete, sobre essa trajetória da morte e de vida. E se a gente pegar, inclusive, a cultura indígena, algumas das culturas, que eu não posso também falar de todas, mas uma cultura ou outra, elas também têm um ponto de vista da vida, de vida e morte, muito semelhante do budismo, que é de eternidade. Uau! Então, quando a gente pega a filosofia cristã, que pensa na morte como um fim, na verdade, do ponto de vista do budismo, a gente pensa na morte como uma transição, um ciclo de vida e de morte que tem o propósito de fazer com que a pessoa, e olha a coisa mais linda que é isso, hein? Consiga se desvencilhar do corpo para que ela possa processar melhor o autoconhecimento, se desvencilhar de muitas coisas que em vida a gente não consegue. Estou chocada. Isso é muito interessante, porque você conhece alguma pessoa que fala assim, eu morro, mas não mudo de ideia? Muitas. Muitas. Eu sou desse jeito e sempre vou ser assim, nunca vou mudar. Então, se a gente pensar do ponto de vista da vida, que é de evolução, como é que uma pessoa que não quer mudar pode evoluir? Então, quando a gente diz quem foi que voltou para contar, do ponto de vista da eternidade, isso que é mais interessante, nós poderíamos dizer que todos nós voltamos, nós só não temos consciência. Porque o ciclo de vida e morte, ele é permanente enquanto eu não consigo me desvencilhar do sexto estado de vida, que ou seja, esses estados do primeiro ao sexto, e começo a transitar nos estados de vida mais elevados, que é a erudição, absorção, bodhisattva e Buda.
Por quê? Porque eu começo a utilizar outros estados mentais que, quando eu estou preso, na verdade, nas rotinas e muito com um conceito muito fechado sobre a vida, eu não consigo conceber como realidade. Então, quem é que fala para nós sobre o que acontece a partir da morte? São justamente essas filosofias, inclusive a do budismo, de grandes sábios que transcenderam os estados de vida mais baixos e que conseguem entrar nesse estado, vamos dizer assim, de consciência tão ampla Sim. que já não tem mais diferença entre vida e morte, percebe? Uau! Ele já consegue, na verdade, transitar nesses mundos sem ter, vamos dizer assim, essa questão de ver a morte como um fim. Inclusive, por exemplo, quando a gente estuda, né, a morte de Sakyamuni, Sakyamuni, até o último momento de vida dele, ainda estava dando instruções para os discípulos. E mais tarde, mesmo no Sutra, quando a gente vê aquela queixa de dizer, mas por que o Buda não volta? Ele fala assim, mas é porque faz tão pouco tempo que eu saí daí, tão pouquinho tempo, que no mundo divino o tempo é outro. Então, é tão rápido o tempo que parece que faz uma semana que eu saí aí da Terra, né? Acho que é um tempinho bom para vocês irem aprendendo a desmamar, né, a resolver. Se virem, né, meu amor? Vocês que lutem. Exato, né? Ou seja, crescer. Então, Sim. Quando a gente alcança essa condição de vida iluminada, que é o estado de Buda, é quando a gente, então, já não precisa mais, não entra mais nesse ciclo de vida e morte, como a gente identifica agora. A pessoa pode, na verdade, transitar entre vida e morte de uma outra condição de vida muito mais elevada. E porque muda a percepção dela, né? Muda a percepção, ou seja, começa a funcionar numa condição de vida diferente. É como se a gente dissesse assim, olha, uma criança entende, por exemplo, uma explicação qualquer de um determinado olhar, porque ela tem um conhecimento talvez ainda muito relativo sobre a vida. Sim. Mas quando você pega uma pessoa que estudou um determinado assunto, a percepção dela é outra. Tanto que a percepção dela é outra. Percebe isso? Sensacional. Sensacional, Cidinha. Sim. Então, aí só para poder fechar essa questão de quem voltou para contar, então nós temos livros e sutras que falam exatamente o que acontece no mundo do espírito, ou seja, no mundo da não matéria, para que a gente compreenda que a vida material ele é só um aspecto, mas que a vida em si, a totalidade dela, ela compreende matéria e não matéria. E enquanto eu estiver preso só na condição de enxergar ou de vivenciar matéria, é o meu processo de desenvolvimento até chegar nessa condição onde eu consigo unir os dois. Nossa, chocada. Só para fechar, antes da gente nascer, né, antes da gente, na verdade, né, se tornar uma entidade, ter uma identidade, a gente primeiro nasce espiritualmente. Então, é por isso que no budismo a gente diz, na verdade, como eu posso entender que a vida é eterna? Porque primeiro vem a essência, depois vem a matéria. Então, a matéria ela está em segundo plano e ela vibra nas condições mais baixas. Enquanto o espírito, na verdade, ele independe da matéria, por isso que a gente garante que a vida é eterna. Por quê? Porque ele vibra em estágios mais elevados. Né? A frequência é outra frequência de energia. Entendi. Bom, eu já disse que eu sou a favor de ter parte 1 e 2, a gente voltar depois para falar de tudo de novo, para aprofundar, porque assim, Cidinha, é tão novo para a gente ouvir sobre tudo isso, né? Que a gente fica, uau, tentando organizar as ideias, mas show de bola. Acho que até aqui tá super, tá dando para a gente conseguir entender. Uma das perguntas que a gente recebeu também foi perguntando qual a diferença entre reencarnação e renascimento, porque no budismo a gente não usa essa palavra reencarnação, a gente usa a questão do renascimento. Então, qual é essa diferença, se é que existe, né? Isso é muito bom. A gente pode fazer um paralelo também com a palavra, por exemplo, karma e destino. Sim. Até pouco tempo atrás, a gente não usava a palavra destino. E agora a gente, inclusive, no Sutra, a gente tem lá a palavra destino. Muitas pessoas até estranharam, falando, não, mas a concepção de destino
é diferente da concepção de karma. Pode ser até um pouco diferente, no entanto, o que interessa é como é que eu entendo isso dentro da minha cultura. Então, eu diria que é mais uma questão de como olhar, de como entender. E aí, quando a gente vai falar sobre o que você estava colocando agora, né? Justamente quando eu falo reencarnar ou renascer, então eu diria que eu compreendo isso dentro do budismo. A gente não tem algo escrito dizendo assim, não pode usar isso ou aquilo. Mas a filosofia do budismo não trata de reencarnação e usa sempre a palavra renascer. Por quê? Porque o budismo ele trabalha dentro de uma filosofia positiva, onde o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte têm o propósito de evolução. E a cada segundo da nossa vida, a gente pode transformar toda a circunstância kármica e aí sim, e renascer em condições cada vez mais elevadas e melhores. Então, para a gente, nascer em si, apesar de ter um sofrimento do nascimento até a morte, mas ele é positivo do ponto de vista da evolução. Quando a gente fala, por exemplo, reencarnar, que é muito utilizado dentro da filosofia espírita, sim, também dentro, e aí, então, o que acontece? Às vezes, tem essa interpretação de que está na carne, ou seja, de entrar no corpo, de ganhar um corpo. E muitas vezes isso acaba sendo interpretado como o início do sofrimento humano, sabe? O início de pagar essas dívidas. O início de pagar essas dívidas. Isso, da prisão, porque você sai de uma condição de liberdade da alma e entra num corpo onde você vai ficar, entre aspas, aprisionado por um determinado período, até que você cumpra essa trajetória. Mas então, como o budismo entende isso como algo? A vida, para o budismo, é sempre algo extremamente positivo, porque é onde você tem a possibilidade de transformar toda a circunstância kármica que você viveu, independente de quantas existências você teve até agora. Então, na verdade, é uma questão de abordagem, né? É só uma diferença dessa abordagem, até um pouco sutil, né? Parece um pouco sutil, mas tem conceitos, sim, diferentes, né? A gente está falando da mesma coisa, só que de percepções diferentes, de duas percepções completamente diferentes. Show de bola. Exatamente. Então, se a pessoa usar o termo, por exemplo, renascer e reencarnar, a compreensão para a gente é a mesma, ou seja, é uma pessoa que saiu de um estado de morte e entrou no estado de vida. Sim. Sim. É só isso. É que eu penso que talvez a gente, como budista, quando a gente usa o reencarnar, as pessoas podem confundir muito com esse aspecto do espiritismo, enfim, com essa questão mais pesada que você falou. Então, acho que quando a gente usa o renascer, a gente traz como se fosse um conceito novo e uma forma diferente das pessoas enxergarem. Porque até então as pessoas, ou elas conhecem geralmente essa questão da reencarnação, ou aquela questão de que a vida tem fim, você vai para o céu, enfim, aquela coisa toda. Não conhece essa questão do budismo, do renascer. Então, eu acho que é sensacional. Amei a explicação. Eu espero que a pessoa que fez a pergunta, com certeza, ela estará, assim, show de bola. Agora já posso falar isso para todo mundo. Posso dar aula já. Muito bom, Cidinha. Estamos transitando muito bem. Agora, a gente, para dar uma acrescentada aqui, a gente recebeu umas perguntinhas. Já recebemos, sim, perguntinhas, tá? Gente, a gente vai recebendo, a gente vai olhando aqui certinho, se dá para fazer, se não dá, porque talvez a gente não consiga responder tudo, tá, gente? Porque a gente não conseguir. Cidinha, a gente tiver mais alguma perguntinha depois, a gente pode te mandar depois? Claro. E aí a gente manda para a pessoa, tá, gente? Porque a gente tem 1 hora, então não dá para a gente esticar muito isso. Então eu vou chamar com vocês o Hector, que é membro da divisão masculina de jovens, nosso amiguinho Hector. Ele está representando aqui, né, os membros da HK. E ele vai. Tudo bem, amor? Tudo bem? Oi, Joyce. Oi, Cidinha, tudo bom? Oi, Hector. Tudo bem. Vamos começar, Hector? Eu sei que já tem uma perguntinha. Qual é? Já temos, sim. A nossa primeira perguntinha, linda do pessoal de casa, é a seguinte: não tenho medo da morte, mas só de pensar em perder alguém que amo, fico angustiado. Qual é a maneira correta de lidar com essa situação?
Bom, Oi. muito bom. Obrigada, viu, Hector? É uma baita pergunta, vamos lá. Hector, vai anotando aí, Hector. Pode deixar. Hector, você sabe que muitas pessoas têm mesmo essa angústia, né? O medo de perder um ente querido, e não só de lidar com a própria morte, mas de lidar com a perda de entes queridos. E essa é uma pergunta que muitas pessoas costumam fazer, né? Como lidar com isso? E o interessante da gente ver é que como que a gente lida com medo? Primeiro de tudo, para lidar com medo, a gente vai buscando um enfrentamento, ou seja, olhar para a realidade e buscar, então, um entendimento maior sobre aquilo que nos causa medo. E aí, neste ponto, por exemplo, o conhecimento da filosofia do budismo, o estudo faz toda a diferença. Da gente entender que a morte não é um fim, a morte, na verdade, é um recomeço para quem morre. É uma oportunidade que a pessoa tem de se desvencilhar desse estado, e aí a gente volta na questão dos estados, desse estado de vida manifesto, e entra no estado de vida latente, e entrando no estado de vida latente, que no budismo a gente aprende que é se fundir a esses estados de vida do universo, que vai desde o estado de inferno até o estado de iluminação, é justamente esse período onde a pessoa se renova e nasce. E por isso que o termo renascer é tão importante, porque a partir do momento em que eu nasço, é que eu esqueço tudo que eu vivi lá atrás. Percebe? Eu não perco a memória na hora que eu morro, eu perco na hora que eu nasço. E aí, então, essa que é a diferença. Então, como então lidar com isso? Primeiro de tudo é buscar um entendimento, é fazer com que eu possa entender, ressignificar o que é a morte para mim. Então, se eu vir a morte como um fim, eu não consigo, de fato, encarar a morte como algo positivo. É um sofrimento muito grande, dá um medo muito grande. Mas se eu encarar a morte como uma transição e que não existe separatividade, eu posso, então, entender que aquela pessoa está se renovando e que eu não estou perdendo essa pessoa, porque essa pessoa não é minha. Percebe? A gente não pode perder o que não é nosso. É como se... Tem a ver muito com apego, desculpa, Hector, tem a ver, então, na verdade, com esse apego que a gente tem com as coisas externas, enfim, a gente esquece que tudo é transitório, né? Que tudo é passageiro, que tudo está em constância, e a gente se apega àquilo, é isso? Sim, exatamente isso. E a filosofia do budismo, ela trabalha muito para fazer com que a gente entenda que todas as vezes que eu me apego à matéria, na verdade, eu estou me distanciando da minha verdadeira essência. Porque a matéria, ela é um meio, ela não é um fim. Tanto que a matéria, por mais que a gente cuide dela, por mais que a gente use o Cronos, por mais que a gente use os cremes todos da vida, ele não vai impedir a gente de cumprir esse ciclo. Então, não significa que a gente precise ver a morte de um ente querido com alegria. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa entender que isso é um ciclo da vida e que, à medida que eu compreendo que isso não é um fim, então eu posso lidar melhor com a morte. E o mais interessante é que os estados de vida que a gente tem, isso que a gente chama de vida, desse contato com a realidade, é o que está nos preparando para isso que a gente chama de que todos, no determinado momento, possam viver sem a condição da matéria, possa viver nesse plano espiritual sem a necessidade de ficar cumprindo esse ciclo de nascer e renascer, que é um sofrimento. Então, a gente está tentando lidar com esse medo, com aprender mais sobre o budismo, entender conhecimento, estudar, certo? Sim. Esse medo é dado pela falta de estudo, talvez. Sim, e muitas vezes porque a gente tem a natureza de fugir daquilo que a gente tem medo, ao invés da gente enfrentar. E quando a gente foge, a gente não consegue avançar. Assim? Sim, isso é muito verdade, Cidinha. Muito obrigado. Só para complementar, Hector, só uma coisa. Ela perguntou como lidar com isso, né? O mais importante, Hector, primeiro de tudo, a prática do budismo, ela já é um exercício para isso, ou seja, a prática individual e a prática altruística, que é ensinar o Nam-myoho Renge-kyo, participar das atividades, estudar o budismo, fazer as orações diárias, tudo isso, na verdade, já é um preparo para que a pessoa consiga lidar bem, tanto com a vida quanto com a morte.
Nossa, Uau! uau. Sensacional! Parabéns! Nossa, gente, tô amando. Tem mais pergunta, Hector? Sim, Joyce, vamos para a próxima. Você tá que tá, hein? Que pergunta foi essa? Provocativas, né? Vamos lá para a próxima. Algumas pessoas, elas relatam que recebem espírito, conseguem ver espírito de alguém que já morreu. O budismo, ele acredita que isso é possível de acontecer? Boa! Essa pergunta também é uma pergunta que toda vez que surge o assunto de morte, é muito comum surgir essa questão do espírito. E até porque dentro da nossa cultura, a gente tem toda uma questão de um conhecimento da filosofia espírita, que na verdade tem em alguns pontos tem muita semelhança com o budismo, mas desse ponto de vista, o budismo, por exemplo, ele não traz, né, dentro da sua filosofia esse tipo de questão. Mas o presidente Ikeda tem um livro que chama Vida e... agora está me fugindo aqui o tema. Vida, um enigma, uma joia preciosa. Esse é o tema, esse é o título do livro. Que ele responde, inclusive, uma pergunta, né, sobre essa, né, da questão da pessoa ver espírito. É bastante interessante que quando a gente diz que o budismo é uma filosofia que trabalha os estados mentais e as realidades que se projetam a partir desses estados mentais, que vai desde esse estado de inferno até esse estado de iluminação, é interessante a gente pensar que tudo o que se manifesta está se manifestando dentro dessa condição mental. E aí, então, por exemplo, uma pessoa que entra em contato, né, e que diz ver espíritos, né, a gente não pode dizer que isso não é uma realidade da pessoa, percebe? E o interessante é que quando isso acontece, quem percebe isso é a pessoa. Às vezes quem está do lado não percebe nada, não vê nada, não é assim? Exatamente. Isso é muito comum. Por isso que, inclusive, as pessoas ficam, existe, não existe, é ou não é? O mais importante da gente entender é que quanto mais eu estou preso à matéria, mais eu estou vibrando em frequências mais baixas. E isso significa o quê? Que eu estou entrando em contato com as vibrações gerais, as vibrações que estão ao meu redor. E a gente não pode esquecer de dizer que nós estamos em contato com com a essência da nossa vida. Então, uma pessoa que perdeu um ente querido e que muitas vezes é uma situação que não está bem resolvida, e se a gente for olhar na grande maioria das vezes, a pessoa tem essa ligação com o ente falecido ou porque ela sente muita saudade, ou porque houve um falecimento trágico, ou porque aconteceu um desentendimento que não foi resolvido. Então, percebe o quanto a morte dessa pessoa querida ainda está muito viva dentro dessa pessoa, o quanto que isso para ela não traz tranquilidade, não traz alegria, isso é algo que ela se sente, às vezes, muitas vezes até querendo ter uma outra oportunidade, seja de ver, seja de resolver um assunto ou qualquer coisa dessa natureza. Então, do ponto de vista do budismo, o budismo não diz isso é ou não é. O budismo diz o seguinte: tudo que se manifesta a partir de você, da sua condição mental. Então, se é a sua condição mental que produz tudo isso, você pode, inclusive, sim, não é? Num estado em que você, de fato, tem muito desejo, muita necessidade de algo, de ver essa pessoa, você pode, inclusive, entrar nessa sintonia mental de você ver. Agora, eu quero deixar claro aqui uma coisa, que não significa necessariamente que a pessoa está entrando em contato com o falecido. A gente precisa fazer... Deixa eu pensar, é como se fosse uma percepção psicológica e rola como se fosse uma hipnose de nós mesmos para nós mesmos e a gente projeta a imagem da pessoa? Tá. Na verdade, o que acontece? Eu não vou nem falar da hipnose, porque aí eu acho que a gente talvez já entrasse em outra área, mas eu diria o seguinte: aquilo que você acredita se torna realidade, ou seja, você entra num estado mental, entre aspas, né, alterado, onde você, na verdade, aí sim entra, você teria uma projeção do que está na sua mente e você veria. Tanto que os outros não conseguem ver porque não estão na mesma frequência, não estão na mesma sintonia que você. Só para poder dar um exemplo disso, né? Por exemplo, a gente tem pessoas, e aí não é uma questão de doença, mas a gente tem pessoas, por exemplo, né? Se você pegar um esquizofrênico, ele vai estar vendo e falando com alguém como se estivesse na realidade.
Aí a gente Sim. pode pegar aquele filme, né, Uma Mente Brilhante, só para a pessoa ter uma ideia do que é isso. Então, uma pessoa que vê um espírito não significa que ela está doente mentalmente, não é isso, não é? Mas eu só estou querendo dizer que a mente funciona, poderia funcionar dentro de uma mesma perspectiva, percebe? Então, o que acontece? Nestes casos, a pessoa, na verdade, precisa... Por isso que nesse livro, o presidente Queda fala que quando eu envio Daimoku, quando eu recito Nam-myoho Renge Kyo em memória do falecido, além desse Nam-myoho Renge Kyo atingir o estado vibracional dessa pessoa, essa condição de vida dessa pessoa, ele também faz com que eu me sinta mais confortável. Por quê? Porque eu percebo que eu não perdi a comunicação com essa pessoa. Percebe? Então, eu posso, sim, manter essa conexão espiritual vibracional com essa pessoa. Interessante. Nossa, só de bola, fiquei impressionado. Por isso a importância que a gente fala de que, para quem fica, é muito importante como essa pessoa vive e as orações que ela envia, na verdade, né? Porque eu imagino que quem está lá não consiga mais, talvez, criar alguma coisa ou elevar para a própria condição de vida. Então, se a gente tem essa ligação tão forte com essas pessoas, eu acredito que o que a gente faz aqui e essa oração também conecta com esse ser. É como se a gente protegesse, talvez, essas pessoas aqui com as nossas orações, com os nossos sentimentos, enfim. Porque se a gente não perde se a gente está falando de que tudo é uno, dentro de tudo aquilo que a gente ouviu até aqui, então realmente não há essa ruptura que a gente sempre acha que tem, né? As energias ainda continuam conectadas, né? Sim, interessante. E inclusive, tem um encarte aqui, olha, eu vou mostrar aqui esse encarte, ó. Eu também tenho. Tá? Vida e Morte, que tem muitos trechos da Nova Revolução Humana, escrito pelo Sensei, né, pelo presidente Queda, onde ele fala sobre essas questões. E ele fala justamente sobre isso, né? Tem uma das perguntas que ele responde, ou que é colocada, onde ele fala que, se eu quero saber como é que está a pessoa falecida, o meu ente querido, eu preciso, na verdade, olhar para a minha própria vida. Por quê? É porque as relações kármicas, as relações familiares ou as de amizade, elas perduram por muitas existências. Então, se de fato eu tenho uma pessoa que eu gosto, a partir do momento que essa pessoa não está mais aqui, quanto mais eu consigo evoluir e enviar as minhas orações para essa pessoa, mais essa pessoa recebe essa vibração e ela consegue também cumprir esse ciclo de vida e morte e renascer de uma condição de vida ainda melhor. Então, é um trecho que ele diz assim: se você quer saber se o seu ente querido está feliz, olhe para a sua vida, porque se você estiver feliz, ele também vai estar. Show de bola! Maravilha, Hector. Tem mais aí? Eu recebi uma aqui, mas eu vou ver se você tem outra pergunta aí, tem? Então faz a sua, depois eu faço a minha. A próxima pergunta é muito forte. Vivemos em um mundo cheio de adversidades. Minha mãe morreu de bala perdida, em virtude de uma briga de vizinhos. Até hoje penso que ela morreu antes da hora, porque ela não tinha nada a ver com essa briga. É possível morrer antes da hora? Uou! Uma baita pergunta. Sim, na verdade, eu quero até, assim, dizer essa pessoa, né, que eu imagino o sofrimento dessa pessoa, e principalmente quando se trata de uma mãe, né, de um pai, de um irmão, de uma pessoa muito próxima. Isso ainda mais, ganha uma dimensão ainda maior. Sim. E quando a gente pensa que a pessoa não tem nada a ver com o assunto, então isso ganha uma dimensão inimaginável. Eu gostaria de dizer para essa pessoa que, do ponto de vista da filosofia do budismo, até hoje eu nunca li nem ouvi falar nessa possibilidade de uma pessoa falecer antes da hora. Eu ainda não vi, até hoje, tudo que eu li da filosofia, ainda não encontrei nada falando dessa possibilidade. Por quê? Do ponto de vista do budismo, antes mesmo da gente nascer, a gente já tem um projeto de vida. Já tem construído, ninguém nasce por acaso. E mesmo os acontecimentos da vida, eles já estão dentro do que a gente chama de karma. Eles estão dentro de uma proposta de evolução. E por mais que seja, na verdade, sofrido perder uma mãe, principalmente às vezes quando a gente é criança, não sei qual a idade que essa pessoa perdeu a mãe, mas se for uma criança é ainda mais sofrido e fica com aquele sentimento de que quantas coisas eu poderia ter vivido com ela
e não pude viver por conta desse acidente. Então, pela filosofia budista, mesmo quando uma pessoa falece numa situação dessa, num acidente, isso está intimamente ligado com o karma da pessoa. Então, não existe uma desconexão entre o acontecimento e a pessoa. Tudo tem uma relação, embora a gente muitas vezes não entenda essa relação. Agora, uma das coisas, por exemplo, que o budismo garante, que está escrito dentro da filosofia do budismo e que a gente acredita, né, como certo, uma vez que a gente abraçou essa filosofia e acredita nela, é que quando uma pessoa falece, esse falecimento, e principalmente quando é repentino, dentro de um acidente como esse, a pessoa pode estar num processo de amenização do karma. Porque a pessoa poderia levar muitas existências, na verdade, para, vamos dizer assim, evoluir, transformar. Nessa circunstância, ela pode amenizar muito mais rapidamente o seu karma e ir construindo vidas cada vez melhores a partir de então. Por quê? Porque o fato dela ter perdido a vida numa circunstância onde não estava diretamente ligada pode ter a ver com causas em existências passadas e não necessariamente nessa existência. Sim, Mas porque vida... tem uma explicação, né, Cidinha, para ela estar lá exatamente naquele mesmo momento. Poderia ser uma outra pessoa, ela poderia estar num outro lugar. A gente fala muito no budismo, né, que as coincidências não existem, né? Tudo está interligado, né? Então, ela estava lá justamente naquele momento, né? Então... Exatamente. E aí o mais interessante é o seguinte, é que na condição de quem perdeu um ente querido nessa situação, se a pessoa ficar presa no acontecimento e não compreender a relação kármica que existia para que essa pessoa pudesse perder a vida nessa condição, então a pessoa não encontra uma justificativa. E isso faz com que a própria pessoa também se prenda nessa circunstância, percebe? E isso, ao invés de melhorar a condição de vida da pessoa, pode, inclusive, fazer com que a pessoa também enfrente dificuldades na morte. Por quê? Porque continua recebendo essa carga do sentimento de sofrimento de um ente querido muito próximo. Como, da não exemplo, aceitação, né? Da não aceitação. Então, nesse aspecto, é importante que a pessoa possa abraçar a prática no sentido de conseguir compreender isso com o coração, não com a mente. Mas principalmente com o coração. E aí a gente entra na questão do perdoar. Né? E não de uma maneira superficial, mas de uma compreensão mais profunda, de perdoar, de entender e, acima de tudo, de ter a certeza de que essa pessoa já pode até ter renascido. E ela não pode ficar presa nesse acontecimento, porque a vida não é fixa, a vida está o tempo todo em transformação, em evolução. Nada fica parado. Exatamente. E só para a gente ter uma ideia mais precisa, você falou de karma, mas tem alguma coisa a ver com o destino? Porque você falou de uma maneira que lembra destino. O budismo, ele vê esse karma de uma maneira como se fosse o destino? Olha, na verdade, eu diria que o diferencial entre karma e destino é que, por exemplo, do ponto de vista cristão que a gente conhece no Ocidente, quando a gente fala de destino, é algo que foi dado e que você não tem como mexer. Ou você aceita ou não aceita, e é problema seu, entendeu? Na verdade, a gente nem diz que é problema seu, diz que é o problema de Deus. Porque foi Deus que deu esse destino. Agora, do ponto de vista do budismo, que é o karma ele é construído por pensamento, palavra e ação. E é por isso que, na verdade, você pode transformar sua vida a qualquer momento, porque tem a questão de uma escolha, que a gente muitas vezes até questiona, mas fala, como foi que eu escolhi? Por que eu escolhi isso? Então, nós estamos falando aqui de uma escolha, necessariamente de uma escolha consciente, mas a gente está dizendo que a vida, em última instância, sempre é você que decide o que vai fazer. Então, do ponto de vista kármico, tudo que você decide impacta sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas ao seu redor. E a partir dessas escolhas, do ponto de vista egóico ou altruístico, é o que faz toda a diferença para que você consiga, então, ir se apropriando cada vez mais da sua vida e construindo uma vida ainda melhor, seja nessa existência, seja através das existências.
Nossa, show de bola. Então a gente escreve a nossa própria vida. É muito, muito legal. Com certeza, sempre, sempre, sempre. Essa é a base aqui da filosofia. Héctor, tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma pergunta para fazer, pode Então, ser? a última, vai, porque a gente não tem mais tempo. Então, Cidinha, vamos para a nossa última pergunta. É o seguinte, muitas pessoas, quando morrem, têm uma dificuldade muito grande de explicar para as crianças o que aconteceu. Então, como eu explico para uma criança, como um ente que morreu, eu levo essa pessoa para o velório dela, como é que é essa transição com uma pessoa mais jovem, adolescente, uma criança, como é que isso acontece? Olha, essa pergunta, Héctor, muitas pessoas também acabam colocando, e eu conheço até algumas crianças que têm muita dificuldade com a morte e nem entende direito o que é, mas quando ela vê o sofrimento dos pais, quando perde um ente querido, ou de uma pessoa próxima, elas trazem aquilo para elas, e aí elas começam, então, a viver a sua dificuldade de lidar com a morte. Então, por isso que é tão importante a gente estar discutindo esse assunto aqui hoje, para que a gente possa fazer com que isso seja algo que a gente perceba como um ciclo natural da vida. E aí, então, para as crianças, é bastante interessante, já desde cedo, começar a ver, por exemplo, às vezes é um animalzinho que falece, sabe? Às vezes, na verdade, a morte também ela é muito simbólica. Não é? A gente passa por esse processo de vida e morte o tempo todo, mas a gente elege alguns momentos como os mais importantes e esquece dos outros, percebe? E aí, então, para as crianças, primeiro é criar um ambiente onde as pessoas possam conversar sobre a morte, possam ressignificar, inclusive, a morte. E quando uma criança estiver passando por essa circunstância, se vai levar no velório ou não, às vezes os pais precisam entender qual é a dificuldade, é minha ou é da criança? Eu estou querendo proteger a criança de algo que, de fato, ela pode viver sem tomar contato? Porque a criança ela está muito aberta para o conhecimento. Estando aberta para o conhecimento, quando ela encontra um ambiente e pessoas que respondem a ela de uma maneira positiva, por mais que ela também sinta, ela também vai compreendendo isso aos poucos e vai se relacionando melhor e vai se fortalecendo. Eu diria que todas as vezes que a gente se defronta com a morte, encara a morte e ressignifica ela, a gente se torna melhor e mais forte. Então, se a gente suprime muito a criança com medo dela sofrer, eu diria, quem é que pode passar pela vida sem sofrimento? Eu não preciso impor um sofrimento maior do que a criança, de fato, né, possa compreender. Mas eu posso trabalhar com ela para que isso seja aceitável, para que ela possa, então, aos poucos, compreender que isso faz parte da vida e que isso não é um castigo, que isso não é algo que veio para tirar algo dela. Ao contrário, não é? Que isso é um processo que todos nós vamos viver em algum momento e que nós vivemos também ao tempo todo, embora possa parecer contraditório. Sensacional. E aí é muito interessante, Cidinha, que provavelmente essa criança que teve esse contato diferente sobre a morte quando ela era criança, ela também vai crescer um adulto lidando com isso de forma diferente. Talvez a gente tenha também esse conceito da morte, porque desde criança a gente veio lidando, né? As pessoas que estavam à nossa volta também vieram lidando dessa forma, né? De nos poupar, enfim, ou de criar isso como se fosse algo, não é muito maior do que mas como se não fosse com essa naturalidade que você está falando. Sensacional. Héctor, vou me despedir de você. A gente não tem mais tempo já, passou muito rápido, gente. Para vocês ficarem com gostinho de quero mais na próxima. E eu queria muito, Cidinha, te perguntar, para finalizar, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão sofrendo por isso, que perderam um ente querido. A gente tem pessoas aqui também que sofrem, né? Porque, por exemplo, fizeram muito daimoku, aquela pessoa estava doente, fez muito daimoku para aquela pessoa melhorar, sobreviver, e a pessoa faleceu, né? E aí fica aquela dúvida, poxa, né? Eu orei tanto, por que isso aconteceu? A gente já entendeu aqui, né? Todos os apegos, enfim. Então, o que a gente poderia, como que a gente poderia encerrar esse assunto, assim? Qual a mensagem que você gostaria de nos enviar? Primeiro, eu gostaria até de reforçar aqui, né? Porque é uma leitura bastante rápida, né? Deste encarte, né?
que é Vida e Morte, porque as pessoas poderiam ler, e eu acredito que vai acrescentar muito, porque uma hora é pouco tempo para a gente falar sobre o assunto. Tá no BS do dia 31 de agosto de 2019, gente. É o encarte que está dentro do Brasil Seikyo, então dá para pesquisar aí. Isso. E aí eu gostaria de dizer o seguinte, do ponto de vista da eternidade da vida, que tudo é uno, não existe separatividade, nenhum Nam-myoho Renge-kyo é desperdiçado. E o Nam-myoho Renge-kyo que eu faço, no período em que a pessoa está passando por um problema de saúde, e mesmo que chegue a falecer, isso pode fazer com que ela faleça numa condição de vida mais elevada do que ela estava antes da doença, porque a doença também ela é muito transformadora. E aí, então, dentro dessa circunstância, Joyce, que é tão importante orar quando a pessoa está doente, quando ela falece, para que ela possa falecer no estado de vida mais elevado, porque a morte, ela não transforma o karma. A morte, na verdade, ela só fecha um ciclo, coloca a pessoa numa outra condição para refazer o seu projeto e voltar de novo, mas tem que resolver tudo que ficou para trás. Então, é por isso que quanto mais elevada a condição de vida, então o presidente Queda diz assim, no budismo fala, aquele estado de vida que você falece é aquele que vai fazer com que você se programe para nascer novamente. Então, em vida, procure fazer o máximo pelo seu desenvolvimento, pela expansão da consciência e do seu aprendizado para que você possa aproveitar tanto em vida quanto em morte. Então, o fato da pessoa morrer não significa derrota, significa que eu contribuí para que ela passe essa travessia numa condição de vida melhor do que ela estava antes. Isso a gente está dizendo não em termos materiais, mas em termos espirituais. Então, neste momento, por exemplo, né, muitos estão perdendo as pessoas por conta do coronavírus. Eu também tenho uma irmã que ela está internada desde a semana passada com coronavírus. Então, a gente sabe o quanto é difícil para toda a família, porque você não pode visitar, você não pode estar ali ao lado da pessoa. E, nestes momentos, a oração é um conforto muito grande, porque eu sei, por meio desse conhecimento que nós estamos falando aqui agora, que mesmo eu não estando lá fisicamente, esse processo que ela está vivendo, ele tem um significado positivo na vida dela, do ponto de vista evolutivo do espírito. E mais do que tudo, eu sei que o Nam-myoho Renge-kyo, que o sentimento que eu transmito para ela por meio da minha oração, pode ajudar ela a melhorar e sair dessa condição. Então, a oração, a fé, é um instrumento mais poderoso que nós temos para lidar tanto com a vida quanto com a morte. Por isso que recitar o Nam-myoho Renge-kyo, estudar o budismo e praticar o budismo faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Maravilhoso, sensacional, Cidinha. A gente até conversou, né, um pouco antes, enfim, e o Hector também estava colocando isso, né, do quanto fez a diferença do estudo na vida dele, né, que ele também criou algumas questões, ele não entendia algumas coisas, e o quanto estudo é importante. Por isso, quando a gente faz uma reunião de estudo, enfim, a gente fala, gente, vamos participar, né, vamos ler, vamos buscar, porque é sensacional. Cidinha, quero agradecer imensamente, melhoras para sua irmã. Hector, muito obrigado também. A gente espera te encontrar mais vezes, Cidinha, porque eu tenho certeza que todo mundo amou essa live. Acredito que hoje foi o início, né, da gente estudar sobre esse assunto. Então, gente, leiam o encarte, vamos buscar. Se ficou alguma dúvida, manda pra gente, a gente vai conversando, vai sanando, vai pesquisando, vai pedindo ajuda da Cidinha, tá bom? Mas assim, eu acho que mais do que nunca agora, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa fortalecer a nossa vida com o estudo e com o entendimento. Tá bom, Cidinha? Maravilhosa, nós te amamos. Muito obrigada, Joyce, obrigada a todos os membros da Vila Jacuí, foi um prazer participar com vocês, muito obrigada, estou à disposição, quando vocês me chamarem, eu vou. Eu venho. Não fala isso que a gente é audacioso, a gente chama, a gente vai pegar no seu pé. Brincadeira, gente. Beijo para quem está nos assistindo, muito obrigada. Beijo. Que os Gongyokais tenham sido um sucesso. E não vamos esquecer que no próximo sábado e domingo a gente continua, né, com esse período de Gongyokais. Então vamos apoiar nós jovens, por favor, né? Fazer uma grande luta para que ninguém fique de fora. E parabéns, né, por quem participou
participou do Gogelkai, né, do aniversário da DFJ na primeira parte e nessa segunda parte. Tá bom, gente? Beijo! Parabéns, Tchau! jovens! Boas atividades! Obrigada! Obrigada, Cidinha!